Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 16 de novembro de 2025. Deus pôs no meu coração a sua palavra no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 12 em diante. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 12. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes: fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém, Senhor nosso Deus. Meus irmãos, Moisés foi separado por Deus para esta grande obra de libertar o seu povo, o povo de Deus, do Egito, da escravidão. E para isso Moisés, desde criança, já havia passado perseguição. Para escapar com vida naquele tempo, sua mãe colocou ele numa jangada, num cesto, numa pequena arca de junco, no rio Nilo, aonde Deus tomou os seus caminhos, e a sua própria mãe, que era serva, criou Moisés no palácio, na casa de Faraó. E diz a palavra de Deus que Moisés, depois de grande, renunciou toda a sua vida luxuosa naquele palácio. Renunciou a sua vida de príncipe para sofrer com o povo de Deus no deserto, em Hebreus capítulo 11. E aqui Moisés, depois de uma grande batalha, no capítulo 32, em que o povo de Deus que foi tirado do Egito fizeram para si um bezerro de ouro. Moisés demorava a descer do monte, onde estava ali recebendo as tábuas da lei de Deus, os mandamentos do Senhor. Ficou ali 40 dias e 40 noites. E o povo, com pressa, não tiveram paciência. Tiraram os seus pendentes de ouro, os seus brincos, os seus colares, e fizeram com que Arão, sacerdote, derretesse tudo aquilo e fizesse um bezerro de ouro representando ali, dizendo como se fosse Deus. Este bezerro de ouro é Deus que te tirou do Egito. Então veja, meus irmãos, a cultura que estava arraigada no povo de Deus. Desde a época de José, que foi governador no Egito, Deus levantou José ali como governador, sua família veio, seu pai veio, seus irmãos, ali foram supridas suas necessidades no tempo da fome, das vacas magras. E depois da morte de José, a família dele ficou no Egito, os sucessores, e levantou um outro faraó que não conhecia José, onde eles não tinham aquele bom relacionamento com Deus como tinha José, seus irmãos não tinham. E ali ficaram escravos por 430 anos, até que clamaram ao Senhor. Depois de tantos séculos, clamaram ao Senhor, como Deus havia feito a promessa para Abraão, em toda a sua descendência. Baseado nas suas promessas, Deus ouviu a oração do seu povo e já estava preparando Moisés desde pequenininho. E Moisés, antes de ir para o deserto, de ir para o Egito, para libertar o povo de Deus,
já tinha vivido no deserto por 40 anos. Deus já estava preparando Moisés. Então Deus ouviu a oração do seu povo, da promessa que Deus havia feito para Abraão, e tirou o seu povo do Egito, enviando ali as 10 pragas através de Moisés, que conversava com o faraó. E nesse trajeto, meus irmãos, eles sentiam falta das cebolas, dos pepinos, dos alhos, das coisas do Egito, e tinham as coisas do Egito também nas suas vestimentas. A cultura egípcia usavam brincos, colares, peças de ouro. Os costumes egípcios estavam nas suas vidas, nos seus corações. Então eles tiraram, aqui no capítulo 32 de Êxodo, tiraram o que estava na sua vida, nos seus costumes. E Arão derreteu tudo aquilo lá, fizeram um bezerro de fundição, um bezerro de ouro, com o ouro que eles carregavam. Era muita gente, era mais de 1 milhão de pessoas. E disseram que aquele bezerro era Deus que havia lhes tirado do Egito, ou seja, eles tinham os deuses deles já nos seus corações. Tudo aquilo que colocamos que está acima de Deus torna-se um ídolo, torna-se um Deus, um Baal, um Baalim. E Moisés estava saturado, cansado, porque era um povo obstinado. Era um povo que reclamava, era um povo que se queixava, que se irava, que blasfemava, que culpava Moisés. Qualquer coisa Moisés atrasou, já levantaram um bezerro de ouro. Não tinha paciência de esperar. Será que você se encontra assim, ouvinte? Não tem paciência de esperar o agir de Deus, o tempo de Deus, como há o tempo determinado para todas as coisas? Uma árvore frutífera não vai produzir um fruto no tempo fora da sua natureza. Um pé de limão, ele não vai produzir os limões sem que primeiro venha dar a sua flor. Observai as raposinhas. As raposinhas, elas veem que a vinha está em flor. Então elas querem destruir ali as flores da vinha para que não produza frutos. E as reclamações, murmurações, impaciência, elas destroem tudo isso. Elas são como raposinhas e vão destruindo as flores para que não produza frutos. E o Senhor quer que nós demos frutos. E o que eles tinham? Eles tinham peças de ouro que eles carregavam do Egito e derreteram aquilo que eles tinham, aquilo que estava nas suas vestimentas, no seu corpo, o que estavam nos seus corações, aonde se viu adorar uma peça de ouro, adorar aquilo que estava nos seus corpos, como brincos, colares, peças de ouro. Tiraram o que eles tinham e falaram para Arão derreter e fazer um bezerro de fundição com aquele material todo. E assim Arão fez, talvez foi coagido, não suportou a pressão do povo, como Moisés também já não estava aguentando. Moisés depois vai se queixar aqui, meus irmãos, do versículo 12, do capítulo 33 de Êxodo. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, ó Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos, se o Senhor se agradou de mim, eu peço, eu rogo-te, que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés queria a presença de Deus. Moisés estava sobrecarregado de conduzir um povo que era obstinado. E talvez você se encontre assim, ouvinte. Está fadigado.
está cansada, exaustos, não tem suportado mais esta pressão. É pressão de todos os lados, é murmurações, é perseguição dentro da sua casa, é perseguição entre a sua vizinhança, é perseguição e zombaria no seu trabalho. Assim estava Moisés, cansado. Ficou 40 dias lá no monte esperando Deus escrever as suas leis nas tábuas de pedra. E quando ele chegou e viu o povo festejando, adorando aquele bezerro de ouro, ele quebrou as pedras de tábuas. Ele quebrou porque ele não suportou ver aquilo. Porque Moisés andava na presença de Deus e viu as injustiças de um povo que não tinha paciência. Talvez você se encontre nessa situação. Está perdendo a paciência, está perdendo a paz por causa das pressões, por causa daquele que não quer servir a Deus, por causa daquele que não tem o mesmo temor que você tem. E você está liderando esta pessoa. O apóstolo Paulo diz: até que Cristo seja formado em vós, sinto dores de parto. Eu sinto dores até que Cristo venha a ser formado em vós. Paulo orava tanto, rogava por aquele povo, pregava a sua palavra, a palavra de Deus, escrevia as cartas, visitava as igrejas, mas orava, intercedia até que Cristo fosse formado neles. E este povo era um povo obstinado. Qualquer coisa queriam já um Deus, qualquer coisa queria um objeto, queria alguma coisa que ocupasse o lugar de Deus, não aguentavam esperar um pouco, não tinha paciência, queriam carnes e Deus mandou codornizes. Deus estava lapidando este povo, estava tratando os seus caráteres, forjando o seu caráter, limpando das coisas do passado. Não desças ao Egito, não volte para trás, senão tu virarás uma estátua de sal. E Deus estava lhes preparando o teste da paciência. Muitas vezes Deus está testando a sua paciência. Está te testando, ouvinte. Para mostrar para você mesmo o que está no teu coração. Muitas vezes Deus está nos testando. Para mostrar para nós mesmos se realmente estamos servindo a Deus. Se realmente estamos tendo a paciência. Deus nos prova, como Ele provou este povo. Nós não somos diferentes e nem melhores do que eles. O que o Egito representa, meu irmão, minha irmã? O Egito representa o mundo. Nós vivemos na terra, neste mundo, mas nós não somos do mundo. O que quer dizer o mundo? A cultura do mundo. A forma, os modismos deste século, deste mundo. A forma com que as pessoas comuns vivem. E Deus nos chamou para ser de santos em toda maneira de viver. No jeito de mexer os olhos. No jeito de falar. Linguagem sadia no vosso falar. Sem linguagens obscenas. Diz a palavra de Deus em Provérbios que o homem de Belial, ele acena com os olhos, faz gestos com as mãos. Não é assim que aprendestes com Cristo. Sede santos em toda maneira de viver. Salmo 101 diz: andarei em minha casa com retidão. Não falarei, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Andarei em minha casa com retidão. Sede santos em toda maneira de viver. O Senhor Jesus diz mais para que sejamos luz neste mundo. Não se pode esconder a lâmpada embaixo da mesa, mas coloca-se em cima dela para que ilumine. Bom é o sal, mas se o sal vier a perder o sabor, para nada presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Para que vejam as vossas boas obras, Mateus capítulo 6, Lucas capítulo 7 e 8. Lucas capítulo 6 e 7, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem a Deus que está nos céus. Então temos que brilhar aqui nesta terra, porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, que brilha mais até ser dia perfeito. E Deus está nos lapidando a cada dia. Mortificai todas as obras da carne, é o que Deus requer de todos nós. A mortificação das coisas do Egito. Fomos tirados do Egito e entramos neste reino invisível de Deus. E Deus vai nos lapidando, nos limpando. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. E a palavra de Deus é como o sabão do lavandeiro, ela vai nos limpando, nos lapidando. O Espírito de Deus vem através da palavra, ele convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus vai trabalhando no nosso coração, nos forjando, nos transformando, nos santificando. E já não deve mais sair palavra torpe da nossa boca, mas só palavras que venham a edificar. Sem palavras de gírias, sem conversação torpe. Deus vai nos lapidando, nos transformando. Veja a intimidade que Moisés tinha com Deus, e diz a Bíblia que Moisés era o homem mais manso sobre a face da terra. E Moisés orava por este povo: risca o meu nome, Senhor. Então risca o meu nome também. O que vão dizer? Que o Senhor tirou eles do Egito e levou para os montes para matá-los? E quantas vezes Moisés intercedeu por eles, rogou por eles? Quantas vezes, meus irmãos? Veja a intimidade que Moisés tinha com Deus, ao ponto de ver Deus aqui pelas costas. A presença de Deus, ele queria que estivesse com ele. Porque sem a presença de Deus, meus irmãos, e que somos nós, e para termos esta presença de Deus, temos que ser santos em toda maneira de viver, temos que nos consagrar ao Senhor, consagrados ao Senhor. Consagrai ao Senhor. Senhor Deus, expurga até aqueles que estão ocultos, expurga os pecados ocultos, aqueles que não temos consciência. Isaías 59, por que Deus não ouve, não nos ouve? Porque por causa dos pecados, meus irmãos. Por causa das mãos sujas de sangue, sujas de pecado, de balança enganosa, de trapaças, de tantas coisas. Isso nos afasta e faz com que Deus não ouça as nossas orações. E Moisés andava na presença de Deus. Moisés passou 40 dias e 40 noites e não comeu, não bebeu, mas a presença de Deus estava na sua vida. O seu rosto resplandecia, que tinha que colocar véu. Quando Deus falava, o monte fumegava, trovões, raios, e Moisés estava ali, na presença de Deus, no monte, onde o monte fumegava. A presença de Deus, do Deus glorioso, do Deus que é 3 vezes santo, estava ali na vida de Moisés. E ele disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Você quer sentir a presença de Deus, meu irmão, minha irmã ouvinte? Quer sentir a presença de Deus? Consagre a tua vida. Sede santos em toda maneira de viver. Tire os pendentes de ouro, mas não para fazer um bezerro, mas tire e lance fora. Ore a Deus: expurga-me até os que são ocultos, todos os pecados, tudo aquilo que afasta Deus de nós. Confesse os teus pecados e deixa, e alcançará do Senhor misericórdia. Chega diante do teu Deus, expõe, coloca para fora, coloca tudo para fora, os pecados dos seus pensamentos, das palavras torpes, das coisas que foram praticadas, das coisas que estão sendo praticadas. Aquele que confessa e deixa, Salmo 32, alcançará do Senhor misericórdia. Então vemos, meus irmãos,
Versículo 15 de Êxodo, capítulo 33. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Veja a ousadia que Moisés tinha. Porque Moisés, como Enoque, andava com Deus. Moisés, como Elias, andavam com Deus. Daniel andava com Deus. 3 vezes no dia se punha de joelho. É por isso que o Senhor Jesus disse: o Pai está sempre comigo, eu nunca estou só. Quantas horas que o Senhor Jesus orava, levantava pelas madrugadas, estava ali sozinho, orando. Veio até certa vez andando por sobre as águas, depois que estava ali na presença de Deus, no seu lugar solitário de oração. O poder de Deus era tão grande na vida do Senhor Jesus, que ele andou sobre as águas, e os discípulos achavam que era um fantasma. Mas era o Filho de Deus, andando sobre as águas, com poder e grande glória. Assim o nosso Senhor Jesus Cristo voltará sobre as nuvens dos céus, como relâmpago, do oriente ao ocidente, do norte ao sul. Ele virá sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. E vemos aqui, meus irmãos, como pois, versículo 16, você saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achastes graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Meu irmão, minha irmã, quando Deus acha graça em nós, que coisa fantástica. O Senhor nos concede a sua bondade e misericórdia. Diz a palavra de Deus: porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra, contemplando os maus e os bons, mas ele repousa sobre os justos. Vistes o homem sincero em seus caminhos, o seu futuro será de paz. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus conhecia Moisés pelo nome. Conhecia desde quando Deus guardava, antes dele ser formado. Salmo 139, no ventre da mãe dele, ele já conhecia toda a história de Moisés, sabia tudo o que ele ia passar. Antes dele ser fecundado, antes de ser um embrião, Deus já conhecia e já tinha traçado os seus planos, escrito o seu nome no livro da vida de Moisés. Por isso ele diz aqui, Deus fala para Moisés, versículo 17 do capítulo 33 de Êxodo: então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achastes graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Deus conhecia Jó. Deus me deu as palavras no livro de Jó há pouco tempo atrás. E Deus conhecia Jó por nome. Homem sincero, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Sofreu, passou provações e perdas, mas Deus virou o seu cativeiro. Deus lhe deu um fim muito bom. E viveu 140 anos, diz a palavra de Deus, no capítulo 42 de Jó, velho e farto de dias. Quando Deus vê o nosso esforço, a nossa luta para fazer a vontade dEle, não se envolver com pessoas erradas, tem um preço, meu irmão e minha irmã. O preço da santificação é o preço da comunhão com Deus. Tem pessoas que entram na prova porque quer, se envolve, tem um relacionamento que Deus não aprova, divorcia e entra no segundo casamento como se Deus aprovasse. Deus só aprova quando a pessoa é viúva e casa com outra pessoa viúva no Senhor.
quantos estão enganados a respeito do segundo casamento. Porque a pessoa que divorcia na lei dos homens, ela continua casada na lei de Deus. Paulo escreveu isso à igreja aos Romanos e 1 aos Coríntios, capítulo 7 também. A respeito do casamento, a respeito do divórcio. E quantas pessoas que se divorciaram e casaram de novo e vivem uma vida destruída. Vive uma vida sem paz porque não tem a aprovação de Deus. Mas o preço, meu irmão, minha irmã, o preço de fazer a vontade de Deus é o preço de renúncia que o povo de Israel não queriam fazer. Mas Moisés fez. E quando Moisés chegou a uma certa idade, Deus não queria que Moisés entrasse na terra física deste mundo, na terra de Canaã. Porque Moisés já tinha completado a sua carreira. E Deus tinha planos muito melhores para Moisés. E Deus disse para Moisés: Moisés, sobe aquele monte ali e morre ali. Lá eu vou te levar. Depois você vai aparecer lá no monte da transfiguração para confirmar que a lei e que os profetas foram só até o tempo do Senhor Jesus. E que agora todos devem ouvir a voz do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Deus até guardou o corpo de Moisés para que não fizessem um ídolo, para que não o idolatrassem. O diabo queria o corpo de Moisés para fazer dele um bezerro de ouro, um Baal, um ídolo. Deus não permitiu. Deus escondeu o corpo de Moisés. Veja, meus irmãos, quando somos sinceros diante de Deus e lutamos para sermos santos a cada dia, obedecendo a palavra de Deus em toda maneira de viver, respeitando as Escrituras, respeitando aquilo que é de Deus, a sua palavra, nós tendemos a ter um fim maravilhoso, assim como Moisés teve. Embora o seu corpo físico aqui morreu, foi deixado, a sua alma está com o Senhor. O fim é melhor do que o começo. Tantas lutas que ele passou ali no deserto, guiando o povo de Deus, que eram impacientes. Mas Moisés perseverava em servir ao Senhor, em seguir a Deus. A tua presença, Senhor, a tua presença é melhor do que a vida. A tua presença é tudo, porque na tua presença há farturas de alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é a paz, é a justiça, é a alegria no Espírito Santo. Suporte mais um pouquinho, meu irmão e minha irmã. Suporte as provações pela justiça. Suporte as perseguições pela justiça de Deus, para fazer a vontade de Deus. Suporte. Tudo vai passar. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece. Tudo passa, todo sofrimento passa, toda dor passa, o tempo da nossa vida que passa, um dia Deus vem e nos leva, e acaba tudo, meu irmão, minha irmã. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que santifica a sua vida, aquele que luta para ser santo em toda maneira de viver, dando um bom testemunho, não mais usando as coisas que usava antigamente, as coisas do mundo, deixando tudo o que é do mundo e agradando a Deus, permanece eternamente. Viverá eternamente na presença de Deus. Fique firme, meu irmão e minha irmã. Este é o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas neste domingo, dia 16 de novembro de 2025. Deus seja sempre louvado. Agradecemos a Deus no santo nome do Senhor Jesus Cristo.
ó Santo e poderoso Deus. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. O Senhor tem falado conosco, ó Deus. Pela tua graça e misericórdia, como o Senhor falou com Moisés, Pai, fala com cada um de nós. Ó Deus, que a tua presença esteja na nossa vida cada dia. O teu Espírito Santo, ó Pai. Queremos te sentir, ó Deus. Queremos sentir a tua presença na nossa caminhada, Pai. Santifica as nossas vidas. Tira, Senhor, tudo que não presta. Tudo que nos separa, nos afasta de ti, da nossa vida, Pai. Oh Deus querido, santifica esta pessoa que ouviu a tua palavra, teu filho, a tua filha, este que está lutando para vencer os vícios, da pornografia, do cigarro, da bebida, das drogas, do roubo, dos vícios em jogos online. Oh Deus, esta pessoa que se encontra presa na religião, nas religiões que não pertencem a ti. Oh Deus querido, entra com a tua misericórdia, com salvação. Entra, Senhor Deus, com a tua provisão. Oh Pai querido, o Senhor viu, meu Pai, o teu povo que o Senhor tirou do Egito. Não tiveram paciência de esperar e tirar os seus pendentes de ouro e fizeram ali com que Arão fizesse um bezerro de fundição, um bezerro de ouro. E disseram que aquele era o Deus que tirou do Egito. Oh Deus querido, era um povo, meu Pai, que não te conhecia como Moisés te conheceu. E hoje o Senhor Jesus nos revela, o Senhor é Ele que nos revelou, quem revelou o Pai. Disse o Senhor Jesus para Tomé: quem me vê a mim vê o Pai. Oh Deus querido, através do Senhor Jesus Cristo, da sua morte na cruz, a sua redenção e ressurreição, é Ele quem nos apresentou o Senhor, porque o véu do templo foi rasgado. E é por Cristo, é através do Senhor Jesus Cristo que temos acesso a Ti, porque Ele intercede por nós, porque Ele é o caminho e a verdade e a vida. É Ele quem nos revelou o Pai, é Ele quem revelou o Senhor a nós, Pai. Ó Deus, o Senhor diz: não foste vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos. Ó Deus querido, santifica esta pessoa, fortalece esta pessoa que está fraca, sem forças, duvidosa, presa, enferma, dentro de um hospital, dentro de uma cela fria, perseguidos, perseguidas. Ó Deus querido, entra com salvação, entra com a tua graça e misericórdia que está em teu Filho Jesus Cristo. Intercedo por todos, ó Deus, onde esta palavra chegou, aonde esta oração chegar. Que o Senhor venha, meu Pai, com a tua graça e misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Refrigere esta alma, Pai. Esta pessoa atribulada. Esta pessoa angustiada. Esta pessoa que recebeu um diagnóstico do médico em estado terminal. Esta pessoa que recebeu uma sentença de morte, uma ameaça. Ó Deus, entra com providência. Entra com providência, Pai. Quebra os grilhões. Desfaz toda a obra do inimigo na vida desta pessoa. Entra com o teu poder, Pai. Porque o Senhor é o Deus que ouve as nossas orações. 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Porque estamos debaixo das tuas asas. Estamos abrigados debaixo das tuas asas, da tua proteção. O esconderijo do Altíssimo. Toda ferramenta preparada contra esta pessoa não prosperará. Que toda ferramenta do maligno que foi preparada para a vida desta pessoa venha a ser destruída, desfeita, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda ferramenta preparada contra esta vida não prospere. Em nome do Senhor Jesus. Receba esta voz de oração, Pai.
em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é bendito e reina por toda a eternidade. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Deus tem preparado as nossas redes sociais e nosso canal do YouTube. Deus tem dado as suas palavras para a edificação das nossas vidas. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube e outras redes sociais. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória por Jesus Cristo, nosso eterno e amado Salvador. Deus seja sempre louvado. Amém.